Boa noite! Estamos nós aqui no clube de novo para mais uma live, nossas lives de sábado. Seja bem-vindo, vou colocar um louvor aqui de fundo para nós, para a gente ficar com a nossa mente calma, acalmado dos afazeres do nosso dia, né? Das perturbações, das demandas do dia a dia, para a gente focar na nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre raiz e cura da insegurança. Vai ser um assunto muito interessante para nós, que vai agregar, né, na vida de cada um de nós, para a percepção própria, que é o principal, né, do nosso conteúdo, é nós termos uma percepção nossa a respeito da mentalidade, a respeito de transformação, a respeito da vida, a respeito de usufruir essa vida, enfim. E saber como é que cura essa insegurança, de onde que ela vem e como que cura, né? Olha que interessante, nesses conteúdos de sábado, eles estão um pouco estendidos porque a gente passou aí um tempo de férias sem fazer live, né? A gente deve ter passado aí por volta de um mês, que foram as férias das minhas meninas, que estão em primeiro lugar na minha vida, né? Não posso deixar que nada atrapalhe meu relacionamento com elas. Esse projeto do Clube do Crescimento tem sido um propósito muito grande de vida para mim, tem me transformado, mas eu realmente tenho elas como prioridade. Então a gente vai caminhando, a gente vai crescendo. Eu costumo falar, eu gosto muito dessa frase, alcança muitas pessoas, principalmente jovens, e que um dia eu peguei para mim. Não importa a velocidade que você está, importa que você não pare, que você vá. E nesses conteúdos de sábado, nós já fizemos uma série completa sobre você é um empreendedor. E agora a gente está fazendo uma nova série aos sábados que chama Rompendo a Autossabotagem. Nós entendemos que para o nosso crescimento e desenvolvimento, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Criamos na infância vozes que lá na infância nos protegem de situações que a gente não sabe resolver, que a gente não tem maturidade para resolver, mas que aqui, quando a gente chega na fase adulta, a gente não precisa mais dessas vozes e a gente continua as escutando por falta de identidade, falta de governo próprio, falta de domínio sobre a própria vida, né? E aí a gente está numa série falando sobre como romper a autossabotagem, como parar de destruir a nossa própria vida. E aí a gente está fazendo várias lives sobre características do autossabotador, e como vencer cada uma delas, como amenizar cada uma delas, porque, gente, é impossível, nós entendemos aqui, através do conteúdo, que é impossível nós acabarmos 100% com a autossabotagem. O que é possível é a gente dominar, né, controlar a nossa própria vida e minimizar a ponto de não ser mais destrutivo para nós. Então, olha que interessante, a gente fez uma primeira live introdutória sobre isso que eu tô falando, romper a autossabotagem. Depois a gente foi falando das características do autossabotador. Já falamos sobre idade mental menor do que idade real, né? Muitas vezes a multidão em pessoas, que é o nosso foco aqui do Clube do Crescimento, é a multidão, as pessoas que estão vivendo a vida empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem pensar, sem dominar a sua própria vida, sua própria alma, seu próprio espírito. Então esse é o foco do crescimento, e são geralmente pessoas que têm idade mental menor do que idade real. A primeira delas sou eu, né? Com a minha história, com o meu testemunho. Eu passei anos e anos e anos aí com a minha idade mental menor do que a minha idade real. Falamos sobre infância e adulto, falamos sobre o pecado da língua. O pecado da língua, nós demos 3 lives a respeito do pecado da língua. Há vários pecados da língua: o reclamar, o julgar, o fofocar, falar falso testemunho, enfim, vários pecados. Como são vários pecados, uns diferentes do outro, nós separamos pelo menos 3 desses pecados
e mandamos ver aqui em 3 lives maravilhosas sobre esse conteúdo, muito pertinente para nós, porque João vai falar que aquele que não peca com os lábios, esse é perfeito. Existe homem perfeito? Não existe homem perfeito. Então, todos nós, esse conteúdo ele é para todos nós. Falamos sobre criar desculpas, né? Pessoas autossabotadoras, elas criam desculpas o tempo inteiro, não conseguiu, fracassou nisso, por isso, e isso é uma característica terrível que a gente pode dominar sobre elas, tomar governo da nossa vida e não precisar mais dar desculpa de fracassos, de erros, de nada disso. Falamos sobre procrastinação e hoje nós vamos falar sobre insegurança. Falaremos ainda sobre 2 características nos próximos sábados dos autossabotadores, que é o medo e o hábito de não dizer não, o hábito de querer agradar todo mundo, né? E aí a gente vai fazer uma última aula fechando essa série Rompendo a Autossabotagem. Então a série ela vai completar 11 aulas, 11 lives, né? Primeira, uma introdução sobre romper a autossabotagem, acabar com você mesmo, que é o seu pior inimigo, você se destrói, né? Com as suas características. Depois falamos sobre idade mental diferente da idade real, porque geralmente todos nós, a multidão pelo menos, tem uma idade mental menor do que a idade real, porque nos desculpamos, porque não tomamos governo da nossa vida, não tomamos posse da nossa vida, não nos responsabilizamos pela nossa vida. Então a culpa é sempre do pai, da mãe, da avó. Não fui isso porque minha mãe, não fui isso porque meu pai, não venci nisso porque minha avó, sempre culpando os outros. Depois falamos durante 3 lives sobre o pecado do falar, porque João diz que aquele que não peca com o falar, esse é perfeito e não existe homem perfeito. Então vamos falar aqui para você ver que você se inclui nesse pecado do falar, nessa autossabotagem. A gente tem quais são os pecados do falar: julgar o próximo, reclamar, contar mentiras, lamentar, julgar, eu já falei, né? Mentir. Então são muitos pecados do falar que todos nós nos enquadramos na maioria deles. Depois do pecado da língua falamos sobre criar desculpas e obstáculos sempre. Depois falamos sobre procrastinação, foi muito forte sobre procrastinação. Hoje falaremos sobre a característica de sermos inseguros. Semana que vem falaremos sobre medo. E na outra semana falaremos sobre o hábito de dizer não. Todas essas características são características de pessoas sabotadoras. Pessoas que são a sua própria culpa de não crescer na vida, de não desenvolver alguma área dessa vida. Daremos uma aula final aí, fechando essa série Rompendo a Autossabotagem. Então, não é possível romper a autossabotagem, não é possível você se tornar perfeito em todos esses assuntos, mas você minimizar e tomar governo da sua vida e falar: não, agora os meus sonhos, eu sou responsável por realizar os meus sonhos, eu sou responsável por ser vencedor no meu trabalho. Tudo é com dor, gente. O administrador é uma pessoa que administra as dores, os problemas de uma empresa. O empreendedor é uma pessoa que empreende dores. Ela identifica as dores daquele ambiente ali e ela resolve. Você quer ser um vencedor? Então você tem que vencer dores. Então tudo tem a ver com dores. Você superar dores. E você ser uma pessoa que resolve realmente problemas, não tem medo de dor, de viver dor. Qual que é a próxima dor aí? Manda, vamos resolver e vamos para a próxima. Isso é maturidade. E hoje a gente vai falar sobre romper a autossabotagem, minimizar a autossabotagem no quesito insegurança, né? Eu quero falar aqui para vocês a raiz da insegurança, porque a gente pega muito conteúdo na internet falando sobre insegurança, procrastinação. Eu já falei aqui algumas vezes e eu volto a repetir. Eu não tenho a intenção de ir profundamente em todos os assuntos, né? Mesmo porque muitos dos assuntos que a gente fala aqui eu não sou especialista, né? Eu tenho um testemunho muito forte de vida. Eu tenho buscado uma vida com Deus. E engraçado, eu converso com muitas pessoas de muitas religiões e pessoas que entendem da ciência, pessoas que entendem de história,
e todas as conclusões voltam-se para Deus, né? Todas elas voltam-se para Deus, todas elas têm concluído que de fato a Bíblia ela é íntegra, ela é verdadeira, ela é correta. E para a gente entender a insegurança, a gente precisa entender a raiz da insegurança. Qual que é a raiz desse sentimento tão contrário ao sucesso, tão contrário à prosperidade, né? Quando eu falo prosperidade, biblicamente falando, eu estou falando uma pessoa próspera não é uma pessoa rica. Uma pessoa próspera é uma pessoa que onde ela coloca a mão dela, dá certo. Ela pega para resolver uma torneira quebrada, ela conserta. Ela pega para resolver uma empresa, ela conserta. Ela pega para... Isso é uma pessoa próspera. Onde ela coloca a mão, prospera. Já viu aquela pessoa, eu já fui assim, que o que ela pega, ela perde? Ela pega um guarda-chuva emprestado, ela perde. Ela pega uma mochila emprestada, ela perde. Então é uma pessoa que está com problemas de autossabotagem tão intensos que ela não consegue ser próspera. A prosperidade tem a ver com isso. Onde você coloca a sua mão, você prospera. A gente precisa entender que, como eu falei, muitos posts, muitos conteúdos são muito rasos e não resolvem o problema, como a gente falou na aula de procrastinação. Não basta procrastinar e você deixar para depois, mas não basta você ter novos hábitos. Já fala-se muito no Instagram, principalmente, sobre novos hábitos. Até conteúdos inteligentes, e tá de acordo, você tem que sim ter novos hábitos. Hábito de tomar banho frio de manhã, hábito de acordar cedo. As pessoas que acordam mais cedo são as pessoas mais produtivas. Então você estudar os hábitos e incluindo bons hábitos na sua vida, é claro que é importante. O banho frio pela manhã é comprovado cientificamente como ele faz circular o seu sangue logo pela manhã. Ele coloca o seu corpo no prumo, vamos dizer assim, a ponto da tua mentalidade já governar logo pela manhã. Então tem uma explicação científica atrás dos bons hábitos. Mas os bons hábitos não são suficientes para resolver problemas que são muito internos. Nós, seres humanos, nós somos divididos da seguinte forma, e aqui eu quero falar nesse momento, sobre formação familiar. A formação familiar de uma criança, ela é assim, uma criança ela é 50% feminina e 50% masculina. Eu não estou falando de homossexualidade, eu estou falando de formação. A mãe que é feminina é responsável por formar 50% dessa criança, trazendo características maternas, segurança, desbloqueios, enfim. O pai, ele é responsável pelos outros 50% masculinos. O pai é responsável pela força que vai impulsionar essa criança. Então, o desequilíbrio familiar imposto nessa criança vai trazer alguns danos que vão ficar armazenados numa parte cerebral chamada inconsciente. Olha que forte isso, o nosso inconsciente representa 95% de nós. O nosso consciente representa apenas 5% de nós. Então, o que você age, o que você vive no mundo material é 5%. Quando esses 5% entram em desequilíbrio, começa a governar sobre a sua vida os 95% que são inconscientes. E essa inconsciência, a minha inconsciência, eu não acesso a minha inconsciência a hora que eu quero. Eu quero acessar agora a minha inconsciência. Não é assim. Precisa de um racional, precisa de um memorial do que aconteceu na infância e trazendo isso, entendendo os hábitos que aconteceram na infância, né? Eu me lembro, eu tenho um excelente exemplo disso, eu compartilhei até com meus irmãos esses dias, que eu me lembro muito da minha mãe brigando muito com meu pai quando eu era criança. Você não vai fazer isso, eu não vou assinar aquilo, que não sei o que, não sei o que. E aí eu cresci com um sentimento de compaixão do meu pai muito forte. Então, desde criança eu tinha o hábito de abraçar ele pode confirmar isso, abraçar ele e falar, pai, vai dar certo, pai, vai dar certo aquilo. E aí eu cresci sempre sendo muito mais carinhosa com meu pai do que carinhosa com a minha mãe, né?
Porque no meu inconsciente, quando eu era criança, eu não tinha maturidade para entender qual era o problema que eles estavam discutindo ali. E eu só me lembro e memorizei, naquela época, a minha mãe brigando com meu pai. Quando chegou na fase adulta, eu fiquei sabendo o que acontecia. Meu pai mexia com muito terreno, venda de carro, não sossegava, né? Comprava um carro rapidinho, vendia, e ele perdia dinheiro nesses negócios. Então a minha mãe não aprovava alguns negócios que ele ia fazer. Então, na verdade, ela que estava certa, mas eu só fiquei sabendo na fase adulta. E aquilo mexeu comigo. Então, só para ilustrar para você o que é inconsciente, que é memorizado no inconsciente na fase infantil, ali quando você é criança, e isso te faz ter repetições de hábitos que, se você não trouxer para o inconsciente, você não consegue. Se você não trouxer para o consciente, quando você está maduro, quando você está adulto, você não consegue mudar no seu inconsciente aquilo. A mesma coisa é a insegurança. A insegurança, a maior prova da insegurança é que pessoas inseguras, elas acreditam que não são capazes. Pessoas inseguras, elas acreditam que não são capazes. Pessoas que já realizaram muitos sonhos na vida e que cresceram na insegurança por falta de uma construção familiar saudável, mesmo elas conquistando alguns sonhos na vida, realizações profissionais, elas continuam sendo inseguras, elas continuam se sentindo incapazes, mesmo elas conquistando algumas coisas na vida. Por quê? Porque a insegurança não tem a ver com conquistas, tem a ver exatamente com o que eu estou falando para vocês, que é a formação de um ambiente familiar equilibrado. Uma criança que ela cresceu num ambiente familiar desestabilizado ou desequilibrado, e isso não é só falta de pai, falta de mãe, abandono de pai, abandono de mãe, não. É um ambiente desestabilizado, onde o pai não é a força, a mãe não é o amor, cada um não exerce o seu papel ali e não imputa na criança os 50% feminino e 50% masculino que ela precisa para impulsionar na vida, para crescer na vida, né? Então o inconsciente, ele vai guardando resquícios da infância, de briga dos pais, do pai sendo omisso e da mãe sendo a guerreira, ou o inverso. O inconsciente vai guardando registros e conclusões do que assistiu na infância. Na infância, vozes protegem essa criança, que são as vozes sabotadoras. Elas são muito importantes na infância, porque protege a criança, ela se resguarda, ela procura paz todo o tempo, ela decide não brigar por nada, ela quer agradar todo mundo. Então, nesse momento que ela é criança, isso é positivo para ela. Mas quando ela cresce, quando ela desenvolve, se ela continuar ouvindo essas vozes, se ela não abandonar essas vozes sabotadoras criadas na mentalidade dela por ela mesma para um dia protegê-las, agora ela não precisa mais dessa proteção, porque ela agora é um adulto. Um adulto resolve problemas. Um adulto não precisa ter paz o tempo inteiro, precisa ter um pouco de guerra para alinhar. Como é que se alinha um casamento? Conversando, discutindo, compartilhando opiniões. Como é que faz crescer uma empresa? Compartilhando, dividindo opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo, vamos por aqui. A briga, ela se torna saudável porque todo mundo quer resolver a dor. Então, cada um dá a sua opinião ali do que está acontecendo e vamos embora para cima. Cada um pega o papel e vai embora para cima. Quando você decide paz a todo momento, você não participa dessa zona de crescimento, dessa influência de crescimento. Muito pelo contrário, você pacifica o tempo todo e não resolve nada. O que é isso? Os assuntos da autossabotagem, eles se entranham. O que é isso? Idade mental menor do que idade real. Mais uma característica do autossabotador, né?
É a desvalorização própria. Não, vou ficar no meu canto, quero paz a todo momento, tudo que todo mundo pedir eu vou fazer, eu vou agradar todo mundo e minha vida mesmo eu me arrebento. Você não ajuda ninguém, muito menos você mesmo. Quando você governa sobre a sua própria vida, quando você se responsabiliza pela sua própria vida, a culpa não é mais do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu filho, da empresa, disso, daquilo. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Eu fracassei porque a culpa é minha, isso não é vergonha. Eu me aceito, eu sou ser humano. Eu me aceito. Então eu fracassei agora? Levanta, conserta e vai. Fracassou de novo? Levanta, conserta e vai. O que é falhar? Falhar é permanecer no mesmo erro a vida inteira. O que é errar? Errar é você cometer um erro, se arrepender e não errar mais naquele mesmo. Falamos na última segunda-feira sobre jornada e dores de Saul, um rei escolhido pelo povo para ser o rei de Israel. Saul, ele errou o tempo inteiro na mesma coisa. Qual era o erro de Saul? O tempo inteiro. Saul, ele errava porque ele desprezava o sagrado, desprezava o sagrado, desprezava o sagrado, desprezava o sagrado. E Davi adulterou, se arrependeu, não adulterou nunca mais. E Davi matou, se arrependeu mesmo, se ajoelhou para o Senhor, pediu perdão, nunca mais ele cometeu esse erro. E a Íris abortou, se arrependeu, sofreu, nunca mais ela abortou de novo. E cada um de nós, né? Eu costumo falar, aconteceu essa semana algo muito interessante, que um conhecido, muito amado, eu não quero dar detalhes para não ser identificada aqui, uma pessoa que esteve presa por um tempo, e eu encontrei ela na rua, e quando eu encontrei eu fiquei tão feliz, porque eu tive muito contato com essa pessoa muitos anos atrás, por conta da família e tal, e eu abracei, que bom te ver aqui livre na rua. E ele começou a tentar se explicar, eu falei, nossa, não se preocupa, a gente erra mesmo, né? A gente falha mesmo, né? Ai, se você soubesse tudo que eu já fiz. E aquela conversa, por conta de eu não ter julgado e por conta de eu ter falado que eu sou igual, não cometi o mesmo erro e eu sou igual, aquela conversa foi tão mais profundo, né? Foi tão extensa, e a gente parou, e a gente riu, e a gente relembrou o passado, sem um precisar julgar o outro das coisas terríveis que cada um fez, né? Livre-se do julgamento, livre-se do julgamento, livre-se do julgamento para dar esmolas. Quando você tiver a oportunidade de dar esmolas para o mendigo, dá esmolas para o mendigo, livre-se do julgamento. Isso é muito menos pesado, né? Se a gente não teve um ambiente sólido na infância, vivemos insegurança na fase adulta. E aí a gente vai criar um sentimento crônico de insegurança. Então, novos hábitos, eles são excelentes para nós. Eles são poderosíssimos para você causar transformação em você mesmo. Se você pegar pessoas bem-sucedidas, vou dar exemplo aqui, mas não é nosso objetivo, pessoas milionárias, pessoas de sucesso na carreira, de sucesso na família, com estudos, o que vai se concluir? Vai se concluir que essas pessoas têm hábitos muito parecidos, né? Bons hábitos muito parecidos. Então os hábitos são sim válidos, mas os problemas de autossabotagem, de nós sermos inimigos de nós mesmos, são problemas crônicos, armazenados na nossa memória, na parte que representa 95% da nossa memória, chamada inconsciente. E olha que grande, você não tem acesso ao seu inconsciente na hora que você quiser. É tão profundo isso que você não tem acesso. O que você precisa para encontrar esse acesso? Você precisa de bons hábitos, você precisa escrever um diário, você precisa se relembrar da infância e, se possível, escrever para você ir lembrando de mais e mais detalhes da sua infância e trazendo hábitos repetitivos da sua infância e sair do ciclo que a gente vive constantemente. Se a gente não quebrar esse ciclo e falar assim, não, agora eu vou viver a minha vida sem escassez, sem necessidade de aprovação, não preciso que ninguém me aprove, sem ser vítima,
de fulano, de ciclano, de empresa, disso, daquilo, da pobreza, da família que eu nasci, sem vitimismo, sem culpa. Aceite-se, transforme-se e aceite-se. A sua história é linda demais. Por que nós amamos novela, filmes? Porque nós somos apaixonados por histórias e nós não contamos a nossa. Porque não nos libertamos das nossas dores, né? Primeiro, para resolver, a raiz da insegurança é essa. É um estado crônico que está armazenado lá no inconsciente e que não é fácil de resolver. Não são simples bons hábitos, que não são simples, são valorosos e poderosíssimos, mas não são eles, não são uma conversa, não são coisas simples de resolver. Então, o que você precisa? Dar um jeito de acessar esse inconsciente e gravar nesse inconsciente uma nova crença. Tem uma crença gravada, tinha uma crença gravada no meu inconsciente de que a minha mãe brigava com meu pai e meu pai não merecia. Eu acessei esse consciente com terapia, com diário, tudo que eu fui entendendo que seria positivo, eu fui fazendo e assim, tem sido grande. Acessando esse inconsciente e gravando uma nova crença a respeito disso. A minha mãe é uma mulher valorosíssima. Ela merece todo o meu apoio, todo o meu amor, assim como meu pai. A minha vida veio do fluxo de vida dos dois. A minha vida veio do Costa e veio do Macedo. Os dois me deram vida. A minha mãe é valorosíssima e merece todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu serviço, toda a minha companhia, todo o meu aconchego, tudo que eu posso fazer por ela. Então, há coisas grandes no seu inconsciente que precisam ser desgravadas e gravar uma nova consciência, né? A insegurança, ela é, portanto, gravada no nosso inconsciente automaticamente, pelas coisas que lá, quando éramos imaturos, foram gravadas. Elas foram produzidas por nossos pais. E a autoconfiança já é o inverso. A autoconfiança, diferente da insegurança, ela não é gravada automaticamente. A autoconfiança, que é o inverso da insegurança, ela é um treinamento. Gente, olha que interessante isso. Tudo na vida dos nossos filhos que você quiser gravar de positivo, você precisa fazer um treinamento. Você entende hoje, agora, aqui com esse conteúdo, que os seus filhos, para serem pessoas seguras e autoconfiantes, precisam ter um lar estável. Então, o que você vai fazer? Você vai combinar com o seu cônjuge que toda vez que vocês tiverem que alinhar alguma coisa vai ser no quarto, sem gritar, sem brigar. Você vai proteger aquele ambiente, você vai se preocupar em ser o homem da casa e a esposa ser a mulher da casa. Vai se preocupar em cada um ter a sua identidade. Oi, tudo bem, Sancler? Que prazer ter você aqui, tudo bem? Lucelena, um prazer você estar aqui. Walter está aqui, Marcos está aqui, Júnior está aqui. É um prazer ter vocês aqui na live, viu? Vem sempre, vamos compartilhar aí para a gente fazer esse projeto crescer e mais pessoas terem acesso a esse tanto de semente que a gente fala aqui. Então, a autoconfiança, ela tem que ser treinada. Eu vou dar um exemplo para você de treinamento infantil. Eu entendi um dia que a criança, ela precisa acordar feliz, ela precisa acordar alegre. Uma criança que não tem responsabilidade de acordar mal-humorada, e isso com a minha primeira filha. Então, eu tinha uma musiquinha que toda vez que ela acordava, eu cantava para ela, todas as vezes. Então, eu fiquei 5 meses com ela, olha que interessante, eu fiquei 5 meses com ela, voltei a trabalhar, e aí ficava com ela só os sábados e domingos. Acordava com ela só os sábados e domingos. E todo dia, quando ela acordava, eu cantava. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar.
bom dia, bom dia, bom dia. E ela já dava aquele sorrisão. E aí a Luísa cresceu assim, cresceu com essa musiquinha. A Luísa sempre acordou feliz demais. A Isabela, quando nasceu, a Luísa já tem 9 anos, a Isabela tem 3, a mesma coisa. Só que para Isabela eu cantava outra musiquinha, que é da Fazendinha. Uma musiquinha da Fazendinha. Eu mando essa musiquinha para um monte de gente aí para dar bom dia, as pessoas morrem de rir. Mas treinei a Isabela também a acordar alegre. Às vezes chega sábado, domingo, esses dias aconteceu umas 4 horas da manhã. A Isabela dormiu muito cedo, acho que era 7, 8 horas da noite ela dormiu. Quando foi 4 horas da manhã ela acordou, e ela já acordou levantando, falando assim, mamãe, o sol chegou, o sol chegou. Não é possível, gente. Ela acorda animada e eu destruída ainda, de sono, de cansaço. E eu, filha, de madrugada, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí foi lá na sala, abriu a cortina, viu que estava escuro ainda, voltou e dormiu. Mas ela acorda assim, mamãe, o sol chegou. Então eu treinei as minhas filhas a acordarem alegres. A gente precisa treinar os nossos filhos a serem autoconfiantes. Como? Mostrando para eles que você sempre está fazendo um ambiente seguro. Qual é a responsabilidade do papai, qual é a responsabilidade da mamãe, quais as regras que precisam seguir. Enfim, para cada coisa que você quiser imprimir, a criança é como uma massinha de modelar. Você vai moldando ela, e você não pode perder esse tempo de moldar ela. Você não pode ter preguiça de moldar a criança. A Bíblia fala, ensina os teus filhos no caminho que devem andar, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando crescer, vai ser muito mais difícil se desviar desse caminho. Então é responsabilidade minha, sua, não é da escola. A responsabilidade não é da igreja, não é. A responsabilidade de treinar as crianças no caminho certo, com as características certas, com uma formação de caráter a desenvolver, a sobreviver nesse mundo injusto, depende dos pais. Depende dos pais. Então, sinais de insegurança, que a gente vai ser aqui redundante nas características do autossabotador. Ficar se justificando sempre. A pessoa que fica evitando conflito é porque é uma pessoa insegura, ela não tem argumento para estar ali e sobressair na conversa. Se comparar a outras pessoas também é um sinal de uma pessoa insegura. A frustração quando não consegue agradar alguém também é sinal de insegurança. A pessoa que quer agradar todo mundo também é um sinal de insegurança. Não aceitar suas imperfeições também é um sinal de insegurança. Então, a cura da insegurança está sobre se aceitar, está sobre se amar, entender que você é humano e Deus te perdoa. Por que você não se perdoa? Deus te aceita e tem planos de salvação para a sua vida. Por que você se condena? Por que você se culpa? É você poder gerir as suas emoções. Não, estou me comparando, isso aqui vai me levar para o buraco. Não, estou reclamando muito, isso aqui vai me levar para o buraco. Não quero mais acordar reclamando, eu jogo toda a minha energia fora. A insegurança vai deixar de existir? Nunca. Nós somos pessoas inseguras em algum momento da nossa vida, mas a gente precisa seguir com insegurança mesmo, ter consciência de que se ela estiver num grau crônico, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. Quantas pessoas, isso é muito comum, quantas pessoas entram em desespero no casamento, entram em desespero em alguma área da vida e vai correndo pedir ajuda para líderes espirituais, para pessoas, e ali tem um momento de conversa que pacifica um pouco, que acalma o coração e nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Quando alguém pede ajuda para mim em algum sentido, eu me disponho a ajudar. Mas eu preciso que a pessoa venha até mim. Que é o quê? Vamos conversar uma vez por semana? Vem. Eu vou ficar correndo atrás de quem não quer ajuda? Né? Vou fazer a obra de Deus sem o Deus da obra? A pessoa precisa querer ajuda, precisa querer transformação. A única pessoa que você é capaz de transformar é a si mesma, né? O que você precisa? Você precisa abrir mão, olha que lindo isso aqui, que profundo. Você precisa abrir mão do avatar que você criou de si mesmo.
eu precisei, para eu falar publicamente do aborto, para eu falar publicamente do divórcio, para eu falar publicamente das minhas dores, com o objetivo de ajudar pessoas que viveram as mesmas dores e não superaram, ou de impedir pessoas que vivam as mesmas dores que eu vivi por causa da péssima experiência, eu precisei abrir mão da pessoa que eu criei para o mundo que eu era. Não, gente, eu não sou essa pessoa perfeita, não. Eu sou só isso aqui, ó. 1,5 m, 40 e poucos quilos. Sou só isso aqui. Então, abra mão do avatar, da personalidade que você criou de si mesmo. E seja você mesmo. Seja você a sua própria versão. Dentro de casa, entre amigos, entre trabalho, em todas as áreas da sua vida. A cura para a insegurança. A gente falou da raiz, né? Ela tá num inconsciente, né? Então precisa ser tratado, precisa ser curado com esforço, com suor. Eu tenho falado isso aqui, isso é muito grande. O Clube do Crescimento é um armário, são cestos lotados de semente. Quem vem aqui vem para pegar sementes através das lives, através dos posts, através dos vídeos, pega uma sementinha e vai plantar. Então tem que suar, não tem milagre aqui. Eu transformo minha própria vida. Você vai transformar a sua se você se permitir, se você se esforçar, se você suar. Dá trabalho, mas o futuro que você quer fica muito mais próximo do que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos você tá do mesmo jeito. É assim que você identifica uma pessoa sabotadora. Você encontra ela 10 anos depois e fala: e aí, amigo, quanto tempo? E aí, como é que você tá? Tudo do mesmo jeito. Você não sabe o que aconteceu? Fulano morreu, aconteceu isso, aconteceu essa tragédia. A pessoa começa a se justificar. Por que ela não saiu do lugar? Porque ela tá no mesmo lugar que 10 anos atrás. Deus me livre de novo viver uma constância, uma estabilidade. Eu quero instabilidade. Tudo que Deus criou se move. Por que eu tenho que ficar parado? O quanto que a Bíblia vai falar do preguiçoso. A Bíblia vai falar, inclusive, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que não tem chefe, não tem gerente ali atrás dela vendo se ela está fazendo, se ela não está fazendo. É tudo cronometrado. Ela colhe no verão para ter estoque no inverno. E você é um preguiçoso, não quer sair da cama. Então a cura para a insegurança está em tratar esse inconsciente, trazer esse inconsciente à tona. A cura, ela vem da experiência, ela vem de sentir as suas dores. Para eu ser curada, um dia a minha conversão, meu voltar-me para Deus, foi saber que havia perdão para mim no aborto que eu cometi, né? Então, a partir dali, eu me perdoei e eu me permiti voltar à vida, porque eu estava num estágio de depressão, opressão ali muito terrível. Então, eu fiquei, após o aborto, 1 ano e meio, sentindo aquela dor, sofrendo, sentindo que eu não merecia, não me permitia relacionar com ninguém, nem amigavelmente, nem relacionamentos, nem namoro, nem nada, porque para mim eu não merecia, eu não ia mais para a igreja, nada que fosse bom eu dava continuidade, né? Eu certamente, e havia pensado várias vezes em suicídio, o meu fim ia ser bem trágico ali, se Deus não tivesse colocado a mão dele de misericórdia sobre a minha vida e eu tivesse aceitado isso. Então a cura, ela está em trazer para a consciência aquilo que está no inconsciente, sentir aquela dor e fazer exatamente o que nós falamos aqui. Se amar, se perdoar, ter compaixão de si mesmo, não se culpar tanto. Você tem muita vida para viver. A sua vida que você tem para viver vai continuar sendo remoer o passado? Confiar em Deus. A cura vem em pegar o inconsciente, trazer para o consciente, tratar. A cura vem do confiar em Deus. O que é confiar em Deus
uma tribulação que você está passando, uma tempestade que você está passando, você pega e fala para Deus assim, ó, esse problema aqui é seu agora. Jesus fala, trazei sobre mim as suas dores, eu curarei, meu fardo é leve. Então é você entregar. Isso aqui não dá mais pra mim, Deus, eu te entrego. E você não mexe mais com aquilo. Só que a gente tem o hábito de falar que a gente entrega pra Deus e a gente volta e meia tá ali, preocupado, ansioso. Pega e volta. Entrega, pega de volta. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus. Aí você entrega e pega de volta. Isso não é confiar. Isso não é entregar pra Deus e deixar Ele trabalhar. E você ficar aonde você tem que ficar. Débora, uma das juízas de Israel, lá no tempo de Juízes, a Bíblia vai falar que ela sentava-se sobre a palmeira para julgar o povo. E ela era sacerdotisa também, ela era profetisa também. E um dia Deus manda ela dar uma palavra para Baruque. E ela chama Baruque e fala assim, ó, Deus mandou você ir para tal lugar que Ele vai enviar os inimigos para lá e Ele vai dar vitória lá naquela guerra. E ele fala assim, não vou não, só vou se você for comigo. A omissão dos homens, né? E a Débora fala, olha, eu sou casada, eu tenho um marido, eu tenho responsabilidades, mas eu vou contigo. Mas o que esse texto fala de importante para nós? Deus mandou recado para Baruque, dizendo que ele levaria os inimigos até o lugar que ele mandou Baruque ir, e ele daria a vitória, Deus daria a vitória. Só que Baruque tinha que estar lá. Então nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade e do lugar que nós devemos estar. Confiamos em Deus, mas não ficamos aqui sentados de braços cruzados. Não, a gente tem que estar aonde a gente precisa estar. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E aí a gente tem alguns textos aqui muito interessantes para compartilhar que vão falar exatamente disso, dessa confiança, dessa sensação de insegurança humana, mas formação de autoconfiança, que a gente entendeu aqui que vem da família, mas como Deus é pai, vem dele. Deus também forma, também transforma, né? Então a gente deu uma explicação humana aqui, diante da psicologia, diante da psicanálise, né? Eu trouxe conteúdo aqui de um psicanalista, um estudo sobre insegurança de um psicanalista, o inconsciente e o consciente que eu falei aqui no início. Mas Deus, ele tem a forma dele de tratar. É aí que eu falo que todos os estudos científicos, eles entram em acordo com a palavra de Deus. Tem entrado em acordo com a palavra de Deus. Todas as conclusões, homens estudam anos e anos e anos para concluir o que já está escrito na Bíblia. E a gente tem um texto aqui muito conhecido para falar disso, que é Mateus 14, 22, 36, que é aquele texto que Jesus anda sobre as águas, né? Um texto muito interessante para nós, muito pertinente nesse assunto, que vai falar que os discípulos estavam ali no barco e havia uma grande tempestade. E aí eles estão no meio da tempestade, Jesus começa a andar nas águas e os discípulos, eles olham aquele homem andando nas águas e falam, é um fantasma. E Jesus, que em outra circunstância, em outro episódio já tinha acalmado a tempestade, dessa vez ele não acalma a tempestade. Ele acalma os discípulos. Ele fala, calma, que sou eu. Não inquieteis o vosso coração, sou eu, Jesus. E aí Pedro, o vacilão, o impetuoso, né, o impetuoso, o impulsivo, ele vai falar assim, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo nas águas. E Jesus fala, vem. E Pedro, ele desce do barco e ele anda sobre as águas em direção a Jesus. Só que a Bíblia vai falar que por um momento ele começa a olhar o vento. Ele tira o foco de Jesus e ele começa a olhar a tempestade, ele começa a olhar o vento. E ele afunda e pede socorro a Jesus. Jesus estende a mão para ele e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí Jesus levanta Pedro, entra no barco e aí sim ele acalma a tempestade. O que esse texto tem para falar para a gente? Muitas das circunstâncias que nós vivemos, as tempestades que nós vivemos não vão acalmar. O que precisa ser acalmado
e vai ser acalmado por Jesus é o nosso interior. É o nosso interior que precisa receber de Jesus a calmaria, a paz, a certeza de que Ele está no controle, a convicção de que Ele é o nosso Deus. Se você de fato quer uma aliança com Deus, né, o Antigo Testamento inteiro vai ensinar o que é ter uma aliança com Deus. Abraão vai ensinar o que é ter uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus embute uma letra do nome de Deus no nome de Abrão, que antes era Abrão, agora passa a ser Abraão, que transliterado para o português é a letra A, mas no hebraico é uma letra que a pronúncia é como um sopro. Então, quando Deus pega uma letra do nome dele e coloca numa letra, coloca no nome de Abraão, Deus está falando assim, olha, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Isso é aliança. Então Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Deus manda Abraão partir um animal no meio e andar entre as partes, em forma de 8, mostrando o quê? Que as partes estão divididas. Se ele está andando entre as partes, elas não podem ser coladas novamente, mostrando que a aliança com Deus não se arrebenta, não tem volta. Outra forma de se fazer aliança no Antigo Testamento é trocar os cinturões de guerra, dizendo as minhas guerras são suas, suas guerras são minhas. Né? Então há várias formas no Antigo Testamento de se fazer aliança. Aliança com Deus, ela é dessa forma, ela é confiança. O que é o Apocalipse? É Deus restabelecendo o povo de Israel. Por quê? Porque o sonho de Deus em toda a Escritura é que Deus tenha um povo para ser chamado de seu povo e ele ser o Deus do seu povo. Olha a troca. Um povo para ser meu povo, para ser chamado pelo meu nome, e eu ser o Deus desse povo. E esse povo ser meu. Essa é a aliança. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é isso. É a formação, é a reforma de um povo que vai ser chamado pelo nome de Deus e Deus vai ser o líder desse povo. Esse é o grande sonho de Deus, ter um povo para ser chamado seu e um povo que confia nele, ele ser o seu Deus. Então, muitas vezes a tempestade não vai acalmar. Muitas vezes você está numa circunstância que você fala, gente, essa guerra não acaba. Essa luta não acaba, essa tribulação não acaba. Mas não é a tribulação que tem que acabar, que tem que acalmar. É você, é o seu coração. Um dia, isso vai fazer um ano, em março. Em março vai fazer um ano. Eu fui 11 horas da noite, eu já contei isso aqui em alguma live. Eu fui 11 horas da noite fechar a janela da minha lavanderia, que é um janelão. E à noite, a lua tá em direção da janela. Quando eu bati o olho na natureza, assim, eu vi uma cena. Eu sou muito sensível à natureza. Eu vejo Deus através da natureza muito claramente. Através de um passarinho, através de um morro. Eu sempre fui assim, ainda mais que Romanos, lá está escrito, Romanos 1,12 está escrito que nós nos tornaremos indesculpáveis diante de Deus somente pela natureza que está criada. A natureza já revela a grandeza, o poder de Deus. Aí a gente já não vai ter desculpa para dar para Deus. Ó, não te servi, ó, não voltei para ti, não procurei me encontrar contigo, por isso não tem desculpa. A própria natureza já revela a grandeza de Deus, né? E aí eu fui lá e eu bati com uma cena, uma nuvem fininha e a lua por trás da nuvem. E a lua estava redonda e dava para ver o reflexo da lua, uma bola assim, e o reflexo por trás das nuvens. Gente, uma cena assim, que na hora que eu bati o olho eu já comecei a lacrimejar, já comecei a me emocionar. E naquele momento ali que eu bati o olho, eu vi aquela cena, me emocionei, eu fiz uma oração. Foi o que me veio na hora, foi instantâneo, foi espontâneo demais. E eu falei, Deus, se eu não tivesse feito isso, eu estava vivendo o que eu estou vivendo no meu casamento? E aí, aquilo foi tão forte para mim, aquela oração foi tão curta, mas foi tão verdadeira, foi uma conversa tão profunda e tão curta ali com Deus, que eu repeti. E eu olhando aquela imagem linda, maravilhosa, nem foto eu tirei. Aquele dia foi grande para mim.
eu repeti. Eu falei, Deus, se eu não tivesse feito isso, 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 meu casamento estaria do jeito que está? Por favor, Deus, me responde. Chorei ali diante de Deus, fechei a janela e eu fui dormir. Fui dormir com a minha pequenininha, eu me lembro, estava dormindo no meu quarto com a minha pequenininha nessa época. E quando eu acordei, eu já acordei por ter tido algumas experiências de ouvir Deus em sonhos, eu acordei procurando algum sonho na minha mente, se eu tinha sonhado alguma coisa e nada, eu não tinha sonhado nada. E ali bateu aquela tristeza, aquela angústia, e aí meu celular tocou, notificação. Quando eu fui abrir para ver o que era a mensagem de um vendedor da empresa. Quando eu fui abrir, era aquelas mensagens de bom dia que um monte de grupo, um monte de gente coloca, a gente não lê nenhum, pelo menos eu não leio quase nenhum, é raro, porque são muitos, né? Só que a mensagem me chamou atenção, porque ele mandou aquela imagem com aquela mensagem e ele já tinha mandado a mesma uns 15 dias atrás. Eu falei, que engraçado, o João mandou mesmo bom dia, a mesma fotografia de bom dia de vários dias atrás. E eu fui ler. E aí quando eu li, estava escrito exatamente assim: eu não perdi o controle da sua vida. Tudo está no meu tempo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nossa, foi grande demais. Aquela resposta de Deus me sustentou mais meses e meses e meses e meses e meses e meses. E toda vez que eu me encontrava aflita ali, eu lembrava desse dia que eu fiz essa oração espontânea vendo a natureza e Deus, ele me respondeu dessa forma. Insegura que eu estava, culpada, me sentindo pequena, destruindo uma aliança, não aceitando, colocando várias coisas na frente, filhos, história, ministério, aliança com Deus, e Deus me dá uma resposta dessa. E eu falo a respeito do divórcio. Não acredito que Deus entrou nesse negócio na minha vida aprovando. Não, jamais. Deus não volta atrás na sua palavra. A sua palavra diz que ele odeia o divórcio, ponto. Eu acredito que ele entrou consertando. E eu vou falar de mim, me consertando. Eu só tenho a mim para falar. Eu só tenho autoridade para falar sobre mim. Então Deus jamais aprovou, jamais vai aprovar um divórcio. Mas ele entrou na minha vida consertando. A misericórdia dele está sobre mim nessa história, que eu ainda vou falar dela com mais autoridade, né? Mas confiar em Deus é entregar para Ele, de fato, as suas angústias, é entregar para Ele, é saber que a tempestade pode não passar, mas perto dele você tem a paz que excede todo entendimento. Qual é a paz que excede todo entendimento? É a paz que não se explica. Tá tudo, a empresa afundou, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Mas como vai ficar? Não sei, mas tem uma paz aqui dentro. Tem uma paz. A tempestade, ela continua. Mas é o meu coração que eu preciso acalmar. Jesus só acalmou a tempestade quando ele entrou no barco. Mas em 2 momentos ele acalma o ser humano ali nesse texto. O momento que ele está andando sobre o mar, que os discípulos pensam que é um fantasma, ele fala, coragem, sou eu, não tenho medo, não tenho medo. Então ele não acalma a tempestade, ele acalma os discípulos. E aí o impulsivo Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me manda ir sobre as águas, me manda andar sobre as águas, vem Pedro. E Pedro vai. Só que por um momento, Pedro se distrai do foco. E ele olha para o vento. E aí ele afunda e ele pede socorro. Jesus estende a mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Acalma o teu coração. Então, a insegurança que ela é tratada psicologicamente pela psicanálise, pegando suas questões do inconsciente, trazendo para o consciente, sentindo, deixando doer, tratando, regravando no seu inconsciente uma nova crença
Isso vai tratar sim, isso vai ajudar sim, mas Deus faz isso também. Eu gosto muito do conceito etimológico daquela palavra de ser motivado, entusiasmo, né? Palestras motivacionais, elas são muito legais, mas algumas palestras marcam a nossa vida e a gente sai de palestras conscientes que a gente precisa de transformação e fica com aquilo relevante na nossa mente, no nosso peito, no nosso coração por 1, 2, 3 dias. Isso passa. E eu vou te explicar por quê. A palavra motivado, entusiasmado, o significado etimológico da palavra entusiasmado é o seguinte: entusiasmo. Vem de dentro, asmo, sopro, tel, Deus. Então, para você, a palavra entusiasmo significa o sopro de Deus dentro. Então, para eu estar entusiasmado, não depende de mim. Depende de Deus soprar dentro de mim. Aí você fala, tá. Então, não é responsabilidade minha estar entusiasmado, não é responsabilidade minha estar motivado, certo? Errado. É responsabilidade sua, sim. Qual é o seu papel na busca de ser uma pessoa motivada, de ser uma pessoa entusiasmada? O seu papel é aceitá-lo, é convidá-lo. Todas as manhãs você convidá-lo, fala, Deus, sopre em mim. Deus, ele é seu pai, mas ele é respeitoso. Ele só vem se você chamar. Você só recebe o colo dele se você sentar no colo dele. Você só fica na proteção dele se você abraçá-lo, estar com ele. Ele só conversa com você se você conversar com ele. Ele te respeita. Ele respeita as suas escolhas. E as suas escolhas devem vir providas de comportamentos. Comportamentos, atitudes. Então, para você ser entusiasmado, você precisa se entregar a ele para ele soprar em você o fôlego de vida e você tá entusiasmado. Então, uma palestra motivacional vai sim te deixar motivado 1, 2, 3 dias, algumas pessoas mais inteligentes, uma semana. Mas a convivência, o relacionamento com Deus, a conversa diária com Deus é que vai te trazer uma frequência de entusiasmo, de vida, de inteligência, de crescimento, suando, plantando as sementes que você pega aqui no clube, a semente que você pega na palavra de Deus, em tudo aquilo que é positivo, em tudo aquilo que é santo, em tudo aquilo que é edificável. Reginaldo falou, a velocidade da sua de vez em quando muda. A velocidade da minha voz, é isso? A velocidade da minha voz, é isso? Não tá boa a internet? Explica pra mim aí, gente. Tá dando pra ouvir. Deve ser a internet. Aqui pra mim tá funcionando normal, eu preciso saber pra vocês, tá? Depois vai falando aqui pra mim, pra eu identificar nas próximas lives. Então, gente, a insegurança é a sensação de constante ameaça. Você sente que as coisas vão sempre dar errado. Isso é uma frequência baixíssima. Isso é falta de amor próprio, falta de conhecimento próprio. A Bíblia vai falar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, com características de caráter de Deus. Então, tudo isso que é negativo, que te diminui, que te desvaloriza, abaixa a frequência que você foi criado para estar. Você vai jogando energia fora, você vai se subestimando, se diminuindo, ou outra pessoa vai diminuindo. Você acredita que não vai dar conta, sempre com medo de humilhação, de derrota. Ela não se sente, a pessoa não se sente capaz de alcançar algum sucesso, né? A realidade mostra a pessoa dar conta, mas isso não é suficiente. E a autoconfiança? Quando a pessoa percebe que ela é potente, que ela é capaz. Uma pessoa agradecida aos pais, que são aqueles que
deram vida. Se seus pais estão mortos, vivos, se você não sabe onde está, não importa. Você precisa ter uma consciência agradecida que a sua vida veio deles. E isso vai te gerar prosperidade. Gente, esse é o nosso conteúdo de hoje sobre insegurança. Semana que vem nós vamos falar sobre medo. E na semana seguinte vai ser o último assunto da nossa série Rompendo a Autossabotagem, que vai ser o poder de falar não, né? O poder de não agradar todo mundo. E daí a gente vai fazer uma live final, concluindo, e essa série aí tá durando 11 lives. Muito interessante, um assunto muito interessante, um assunto muito pertinente. Se você pegar todo esse conteúdo sobre romper a autossabotagem, você aplicar ele, você começar a perceber ele, quando que você começa a ser transformado? Quando você aos pouquinhos vai aplicando e em um comportamento ou outro, uma escolha ou outra que você tiver, você percebe que você está mudando o seu comportamento e aí você entende que você está conseguindo transformar lá no seu inconsciente a crença que estava carimbada lá quando você era criança e que agora, porque você tomou governo, tomou posse da sua vida, é você que é culpado, é você que é responsável, culpado pelo fracasso, culpado pelo sucesso, culpado pelo erro, culpado pelo... Não tem importância. Os homens mais prósperos do mundo, eles se alegram quando eles erram, quando eles falham. Teve um post agora, não me lembro se foi uma reportagem que eu vi do Elon Musk, não sei nem falar o nome dele direito, Elon Musk, não sei se é Elon Musk, que ele, mais um foguete, né, que ele manda para o espaço, pega fogo, e ele fica muito feliz, ele fala, yes, 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 porque é mais uma... Por que essas pessoas festejam o fracasso? Porque o fracasso faz parte da jornada do sucesso. Ela faz parte. O que você não pode é desistir. Ninguém segura uma pessoa que não desiste. Não desista. E lembrando aqui para o Clube do Crescimento, a partir de segunda-feira, a gente vai ter uma semana de lives intencionais falando sobre passado. O que você tem que fazer com o seu passado. Então corre no clube, cata um monte de sementinha aqui para você saber o que você fazer com o seu passado e botar em prática e gerar vida, gerar transformação, gerar cura para sua vida, né? Plantando essas sementinhas. Vão ser 3 semanas de posts intencionais, uma semana sobre passado, uma semana sobre presente e uma semana sobre futuro. Então corre no clube, diariamente a gente tem Reels, a gente tem postagem no feed, a gente tem stories, todos serão sobre esses mesmos assuntos, para você saber o que fazer com o seu passado, você saber o que você fazer com o seu presente e você saber o que fazer com o seu futuro, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Na segunda-feira a gente vai ter a nossa próxima live sobre jornada e dores de um personagem bíblico. Desde que a gente começou o Clube do Crescimento, se eu não me engano tem 5 meses, a gente toda segunda-feira fala sobre a jornada bíblica de um personagem. A gente pega um personagem da Bíblia, conta a história de toda a sua jornada contada ali nas Sagradas Escrituras e falamos das dores desse personagem, enfatizando se esse personagem superou essas dores ou se ele não superou essas dores. Se ele não superou, quais as consequências, e se ele superou, quais as consequências, para a gente ir aplicando isso na nossa vida, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, muito, muito bom. Segunda-feira, 9 horas da noite, a gente está junto de novo para mais um conteúdo e vamos que vamos, crescendo, caminhando, encontrando nosso propósito de vida e ó, caminho reto, hein? Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O caminho do Senhor é reto. Vamos embora. Um apoiando o outro, um segurando a mão do outro, tá bom? Beijão, fica com Deus.